Olá. Muita gente eu não encontrei ainda esse ano. Eu gostaria de desejar um feliz ano novo para quem a gente não encontrou. E os dias estão passando tão rápido, né? Já está acabando janeiro, mas tanto tempo a gente tem passado aí sem se encontrar, sem encontrar com a família, sem encontrar com os membros da igreja. E hoje a gente já tem um pouco mais de esperança, já está tendo a vacina, e gostaria que a gente pudesse, quanto antes, pudesse ser vacinado, pudéssemos ter essa liberação e voltar a essa vida normal. Eu não lembro de, na minha vida, ter passado por uma situação tão complicada como foi esse ano passado, e eu acho que como vai ser esse ano agora de 2021. A gente sabe que muitas coisas têm passado, eu acho que muitas perguntas têm ficado na nossa cabeça, muita gente, principalmente o pessoal um pouco mais velhos, né, de que existe um vírus e que esse vírus pode matar, por questão de dias. Você está bem hoje, em dias você pode morrer por causa desse vírus. Então, a gente sabe que é uma preocupação muito grande. Realmente, a gente sabe que é uma preocupação muito grande, a gente sabe que é uma dúvida muito grande de que pode estar acontecendo e poderia estar acontecendo isso conosco. Tá? No meu dia a dia, nós tivemos muita pouca mudança, porque a loja a gente continuou trabalhando, a gente não parou, mesmo nesse período aí que teve de todos esses blackouts, todas essas complicações, nós conseguimos manter a loja semi-aberta, com pouca gente, mas nós mantivemos atividades na nossa igreja. Desculpa, na minha empresa. A igreja nós temos reunido só assim, virtual, mas eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de vocês, sinto muita falta da igreja. Eu sinto que eu preciso estar na igreja para poder estar inspirado, para poder falar de Deus. Eu gostaria de ler um texto da vida de Jesus. Eu falei que Jesus falaria sobre esse período. Se ele estivesse aqui, qual seria a postura de Jesus? E eu li um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em Marcos 5, de 21 em diante. Tá? No início, Jesus está pregando, aparece o endemoniado, que é aquele multidão. Jesus liberta ele e 2.000 porcos morrem com esse ato. Tá? E o povo de lá, simplesmente, em vez de dar glória a Jesus, pediu para Jesus sair da cidade, porque o prejuízo era muito grande de 2.000 porcos. Eles não estavam preocupados com o milagre de Jesus, mas com o prejuízo material. E aí, logo em seguida, eu vou ler o texto, tá? Eu vou ler o texto na minha linguagem, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. Então, aqui mostra a história de um Jairo, que é um dos principais da sinagoga, e ele chega em Jesus e fala: Jesus, minha filha está morrendo. Por favor, eu preciso da sua ajuda, e só você pode resolver o meu problema. E Jesus foi com ele, tá? Aí, uma grande multidão seguia Jesus, seguia ele com essa comitiva, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Tá, então aqui tem uma senhora, que ela tem 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, e ela estava muito... Você sabe que a hemorragia enfraquece muito, porque vai perder muito sangue, e ela vai perder muito sangue, então ela é uma pessoa muito frágil, porque ela tem uma hemorragia que não parava. Eu li até um outro texto uma vez, que eles falavam que é uma mulher que tinha uma menstruação que não terminava nunca. Então, imagina isso, a gente imagina esse como o texto que está contando, tá? E ela gastou tudo que tinha e não conseguia ser curada. Ou seja, ela estava na lona, ela estava pobre e doente e não era curada. E ela pensava assim: se eu chegar perto de Jesus e só encostar nele, nas vestes dele, eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso tocar nele, eu não preciso pedir. Se eu só tocar em Jesus, eu ficarei curado. E estancou-se a hemorragia, ela sentiu imediatamente que estancou-se a hemorragia. E sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe os discípulos e uma multidão. Imagina Jesus com uma grande multidão acompanhando aquele monte de gente naquelas ruas estreitas. E Jesus para e fala: quem me tocou? Quem me tocou? E eu não vou sair daqui porque eu quero saber quem me tocou. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, ele era tão impressionante, né? Que uma pessoa tocar na veste dele, simplesmente tocou na veste de Jesus e ela foi curada, entendeu? E Jesus sabia que ele tinha feito isso, ele sabia que tinha curado, ele sabia que dele tinha saído esse poder para curar. E ele falou: filha, a tua fé te salvou. Quantas pessoas tocaram em Jesus naquela multidão? Mas só ela foi curada naquele grupo todo, tá? E ele fala: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? E o pessoal, imagina o Jairo, o desespero do Jairo, a filha dele doente. Ele sabia, ele cria que Jesus podia curar a filha dele. Jesus, no meio da multidão, além de estar super devagar, super difícil de passar, de entrar, de andar, ainda ele para fazer esse milagre de curar a mulher. O pessoal dele falou: não fica atrapalhando ele, já libera ele que a sua filha morreu. Entendeu? Então, o Jairo deve ter ficado muito, muito decepcionado com tudo isso. Puxa, se Jesus tivesse ido rápido, se ele tivesse aberto o caminho na multidão, e não tivesse parado por causa dessa mulher, quem sabe a minha filha teria sido curada. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço do chefe da sinagoga
e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles começaram a rir, e riram dele, porque eles sabiam que a menina tinha morrido. E eles começaram a dar risada. Você imagina a cena. Jesus fala: não, ela está dormindo. E todo mundo começou a rir. Riram dele. Tendo ele, porém, mandado a sair a todos, tomou a pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus, muitas vezes, ele não quer fazer uma festa, ele não está fazendo um grande evento. Ele mandou todo mundo sair, tirou todo mundo de lá, tirou a maioria dos discípulos, ele só pegou 3 discípulos, o pai e a mãe da criança. Jesus não queria ibope, ele queria mostrar alguma coisa muito séria para a família e para os discípulos. Então, ele mandou todo mundo sair e foi para o quarto onde estava a menina, tá? Se ele quisesse o ibope, ele fazia isso no meio da rua, ele mandava trazer a menina, ia pegar todo mundo que está vendo, ia fazer tudo isso, um show. Mas Jesus não, ele mandou todo mundo sair, ele pegou só o pai, a mãe, esse detalhe, tá? E os 3 discípulos. Aí ele chegou, tomando-a pela mão, disse, Jesus chegou na menina, pegou ela na mão e disse: Talitá cumi. Vocês já ouviram tanta vez esse termo. Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar. Ela não ficou pestanejando, ela não ficou sarando aos poucos. Ela, na hora, ela abriu os olhos, levantou num pulo só e começou a andar. Pois ela tinha 12 anos. E então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então Jesus, não só ele não quis o ibope, ele mandou segurar a menina, mandou dar alimento para ela comer, porque ela precisa de comer para ela ter energia, tá? E ele falou: não comenta sobre isso, não sai espalhando, porque Jesus não queria ibope, ele queria ensinar alguma coisa, que ele era o Senhor, tanto da doença daquela senhora, quanto da vida dessa menina. E é interessante que os dois falam 12 anos. Se vocês repararem, a mulher sofria disso por 12 anos. E essa menina tinha 12 anos. 12 anos é um tempo muito grande. A gente já está 1 ano passando a pandemia, imagina 12 anos. A mulher sofreu 12 anos na doença. E ela só tocou em Jesus e ela pensou: se Jesus me tocar em Jesus, eu vou ser curada. E ela tocou e ela foi curada. O Jairo pediu para Jesus, ajoelhou e pediu: Jesus, o Senhor pode curar minha filha, me cura. Jesus falou: eu vou lá. E ele curou. É interessante como Jesus faz um milagre, mas ele precisa com que a gente creia. A tua fé faça com que Deus se mexa, tá? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. A sua fé é que move a vontade de Deus. Deus faz, Jesus tem vontade na nossa vida, ele quer fazer milagre com a gente, mas ele quer que a gente tenha fé. Eu gostaria só de comentar uma coisa que eu estava muito preocupado. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Eu gostaria de comentar para vocês. Eu recebi um e-mail que ele falava assim: olha, eu sei de toda a sua vida, eu sei de tudo que você anda vendo nesse computador, eu sei de tudo que você anda pesquisando na internet, eu sei de tudo que você faz, eu sei de tudo que você assiste, e está tudo comigo. Eu quero um dinheiro, senão eu vou divulgar e vou falar o que você faz. E vou te divulgar para todo mundo. Na hora eu simplesmente deletei o e-mail, achei muito interessante, deletei o e-mail. Mas é interessante porque eu lembrei de como a gente é, e como Deus age, e como o diabo age. Com Deus a gente fala pela nossa cabeça, a gente fala pelo nosso consciente, a gente fala pelo nosso espírito,
A gente ora em espírito e Deus ouve e Deus responde. O diabo não consegue ouvir, ele não sabe o que você fala, não sabe o que passa no seu pensamento, ele não sabe o que está passando na sua cabeça, mas ele vê o que você vê, e ele olha o que você faz, e ele está sempre de olho. É por isso que eu falo, o diabo está sempre de olho vendo o que você faz. Cuidado, porque se você está vendo alguma coisa, o diabo também está vendo. E ele vai aproveitar ele para poder te explorar. Assim como eu recebi esse e-mail, o diabo também muitas vezes faz isso. Ele quer te amarrar, ele quer te explorar, falando que estou te vendo, eu estou fazendo, estou sabendo o que você faz, e agora você é meu escravo. Eu quero dinheiro para poder te libertar disso. Cuidado, tá, irmãos? Que nossa vida, que a nossa mente, o que a gente vê, o que a gente pensa, Deus sabe, mas o que você está olhando para fora, o que você está vendo no computador, o que você está lendo, o diabo também está vendo. E ele quer te explorar, ele quer te derrubar. Amém? Vamos orar? Santo Deus Pai, sabemos, Senhor, da dificuldade que nós estamos passando, sabemos, Senhor, que nós dependemos de Ti e que só, Senhor, em Ti que nós podemos conversar, o nosso espírito está ligado a Ti, ó Pai, e Tu conheces o nosso coração, Senhor. Senhor, que nossa mente, o nosso espírito, os nossos olhos, possa sempre, Senhor, estar presente, que Tu, Senhor, possa sentir orgulho da gente, ó Pai, e que possamos ser como Jairo, possamos ser como essa mulher enferma, Senhor, que nós simplesmente tocarmos, chegarmos em Jesus, sabemos que Jesus pode fazer milagres, Senhor, na nossa vida, e pedimos, Senhor, que esteja, Senhor, a nos acompanhar, esteja, Senhor, presente na nossa igreja, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.